Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para dar continuidade ao vídeo das epístolas do Novo Testamento. E nós vamos falar neste vídeo sobre a epístola de Paulo a Tito. Esta é mais uma epístola pastoral. Foi dirigida a Tito, presbítero de Creta. Tito, um caráter firme e confiável, era de origem pagã. Foi convertido por Paulo em sua primeira viagem. Foi enviado a Corinto para apaziguar a comunidade e mais tarde Paulo o envia à sua terra natal. Esta epístola foi escrita por volta do ano 64 para estimulá-lo e recomendar-lhe normas que lhe evitassem as dificuldades existentes. Após a saudação de praxe, Paulo lembra a Tito a necessidade de se instituir presbíteros, quer dizer, anciãos, como chefes dos núcleos de cada cidade. Recomenda a requisição de homens dignos de uma moral ilibada, pois todo ecônomo das coisas de Deus deve ser irrepreensível e fiel na exposição da doutrina pura. O apóstolo Paulo nunca se cansava de advertir em suas epístolas sobre os falsos doutores, pois muitos judeus convertidos aceitavam Jesus como profeta, mas não como Messias, acrescendo que queriam exigir a circuncisão para todos. A preocupação de um sincretismo perigoso foi o tom de Paulo em todas as suas cartas. Diz Paulo que Tito deve permanecer firme nos seus ensinamentos, que homens e mulheres sejam sóbrios e dignos, moderados e íntegros, sendo ele mesmo, Tito, um exemplo de conduta tanto na exposição do Evangelho como na prática do mesmo. Na verdade, os ensinos de Jesus, quando assumidos consciente e integralmente, modificam os pensamentos dos homens, mostrando-lhe como conhecer a si próprio, descobrir os prejuízos das paixões mundanas, produzir a sua reforma íntima, vivendo no mundo com autodomínio, mas não separado do mundo. Todo trabalho, para ser bom e bem elaborado, tem suas exigências e normas de conduta que se coadunam com os efeitos finais. Ser zeloso no bom procedimento é compromisso do aprendiz do Evangelho, assim como de todo bom cristão. Paulo finaliza destacando o cuidado com o homem insensato e facciosos. Depois de uma ou duas admoestações, não se deve entrar em controvérsias inúteis, nem debates pela lei, pois quando o homem escolhe e combate por um lado, ele é sempre responsável pelas suas ações. E vamos falar agora da Epístola de Paulo aos Hebreus. Como o título indica, ela foi dirigida aos judeus da Palestina, perto do ano de 64. Os estudiosos do Evangelho e organizadores do Novo Testamento duvidaram, a priori, da sua autenticidade, não pelo seu valor, que é imenso, mas por sua autoria. Em Paulo e Estevão, Emmanuel afirma que a carta foi escrita por Paulo e copiada por Aristarco quando estava na sua prisão domiciliar em Roma. Seus destinatários estão espalhados pelo Império Romano, onde os recém-convertidos sentem a dificuldade do exílio, sem o amparo de uma fé de base sólida. A carta relembra a superioridade de Jesus e o perigo da apostasia pela nostalgia dos esplendores litúrgicos do culto judaico, arraigado em seus espíritos.
É, em resumo, um tratado da autoridade de Jesus frente ao judaísmo, como cumprimento evolutivo da lei do amor, onde a fé é o esteio da perseverança no bem. Paulo afirmava que Deus, antigamente, dizia, se comunicou muitas vezes e de maneiras diversas em nossos antepassados, segundo a evolução do homem. Depois do ciclo das profecias, o Senhor da vida houve por bem enviar o seu Filho, não um porta-voz como os outros, mas o seu Filho ungido pela filiação, lega a herança dos atributos divinos. O Filho tornou-se mais do que o anjo, altos mensageiros de Deus. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E o Senhor Deus determinou que todos os anjos o adorassem. O teu trono é eterno e perpétuo, o teu cetro é da equidade. Paulo tem o cuidado de usar várias vezes o Antigo Testamento para provar a glória de Jesus que foi descrita nesses livros sagrados dos Hebreus, pois falava do seu povo. A mensagem dada pelos anjos na primeira revelação verdadeira é que Jesus nos trouxe complemento. Agora, se aceitamos a primeira como negligenciamos a segunda, que é o seu cumprimento. Como fazer isso? Convinha, por isto, que o Cristo, por um pouco, participasse da consolidação do Filho do Homem para provar a liberdade e realidade da vida maior, com a sua humildade e desprezo das paixões humanas para a gloriosa ressurreição. O apóstolo explica que, tendo Jesus sofrido todas as tentações das iniquidades da condição humana, provou aos seus irmãos menores que é capaz de socorrê-los nessas fraquezas através da fé e das boas obras. Paulo afirma também que o grande apóstolo enviado de Deus junto aos homens e sumo sacerdote que se compadece dos homens junto a Deus, o Jesus e Messias prometido, era superior a Moisés, que guardara a fidelidade a Deus como servo e testemunha das coisas que viriam, mas continuava com Jesus, conforme se verifica no episódio assim da transfiguração. O perigo da incredulidade é uma ameaça constante devido à dureza do coração humano. Os discípulos de Jesus devem animar uns aos outros na sustentação dos momentos difíceis. Essa dureza de coração se traduz na contínua deficiência do homem, que não resiste ao orgulho e à vaidade de se considerar sempre o maior e o melhor. Moisés levou os hebreus do Egito, entretanto, esses mesmos que se revoltaram no deserto, onde tiveram que ficar por 40 anos, para se renovarem sem repouso espiritual. Usando todo o seu antigo conhecimento da lei mosaica, Paulo comprova a sequência da história religiosa judaica como um trabalho contínuo do plano espiritual maior. Mostra aos hebreus que Jesus, o Filho de Deus, continuava seu sacerdócio divino nos céus, na espiritualidade maior, onde se compadecia das fraquezas e ignorância humanas. O Cristo não vai ser a glória por ser o representante divino, mas ele glorifica a Deus. Ele não é a glória. Após o ensinamento elementar a respeito de Jesus, Paulo procura penetrar e explicar a doutrina que anunciara.
tecendo palavras de esperança, de encorajamento, exortando a paciência, a fé, a perseverança. Lembrando a perseverança de Abraão, o patriarca dos judeus. Diz Paulo que a esperança é a âncora da alma, que penetra além do céu e além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se o sumo sacerdote para sempre. Do capítulo 7 ao capítulo 10 dessa epístola, há 3 grandes subdivisões. Vamos para a primeira subdivisão. Superioridade da missão de Jesus sobre os sacerdotes levitas. O sacerdote de Jesus não é a regra de conduta na vida material, conforme os levitas, mas para o poder de uma vida eterna e imperceptível. O meu reino não é deste mundo, ele dizia. O sacrifício levítico teve fim, mas o de Jesus é eterno. Segunda subdivisão. Continuando a sua exposição aos judeus cristãos, o apóstolo fala que o ritual de dádivas e sacrifícios sacerdotais eram sombra das realidades celestes. Mas o Cristo tem um ministério superior, porque é o único intermediário de um novo testamento, mais perfeito e completo do que o primeiro, o que foi previsto pelo profeta Jeremias. O Espiritismo diz que o sacrifício deve ser íntimo da animalidade em favor da espiritualidade do homem. É o sacrifício das ilusões e das paixões da carne. E a terceira subdivisão mostra Paulo que o sacrifício de Jesus é divino e superior aos sacrifícios mosaicos, que eram transitórios e humanos. Sacrifícios exteriores não redimem, e muito menos santificam ou modificam alguém. Não há sangue de touro ou bode que elimine pecado, complementa Paulo. Nem sacrifício, nem oferendas, nem holocaustos, nem promessas vãs que dependam de outrem. Jesus ensinou o sacrifício da oferenda de si mesmo em renúncia sublime na promessa da vida maior. A eficácia do seu sacrifício se traduz na fé, na esperança e na caridade, que em todos os tempos convida o homem à redenção. Aos Hebreus, no capítulo 11, Paulo fala da natureza da fé. Diz que os momentos de transição são os mais difíceis e exigem perseverança e constância na fé para evitar o perigo de apostasia. Quando o sofrimento surge, o homem se joga intempestivamente a várias portas em busca da paz, esquecendo-se que ela está dentro de si mesmo. A fé perseverante se torna vitoriosa pelas ações edificantes. A fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de uma escura vaidade do coração, dizia Paulo. Escreve Paulo também que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a confiança que se anima com a esperança e ganha alento com a caridade e se realiza na luz da verdade. Os antigos hebreus tiveram fé exemplar, continua Paulo, aos seus conterrâneos. Sem crer em Deus é impossível aproximar-se dele. Assim provaram Noé, Abraão, Moisés e outros. A fé é uma certeza intuitiva, fincada na razão, para não se tornar cega e inútil. Também a fé serve de base, a razão que nela se desenvolve, que é a fé raciocinada.
No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, Kardec explana muito bem sobre esse assunto. Ele estuda os aspectos imanentes à transcendência da fé. O imanente é a fé humana. O transcendente é a fé que o conduz a Deus. É a fé que liberta, porque reconhece e confia em Deus, o Pai Supremo, misericordioso que Ele é. Conclamando assim a paternidade de Deus, o autor argumenta racionalmente que, se os pais, segundo a carne, amam e educam segundo seus conhecimentos, impondo aos filhos corretivos, a mesma coisa faz o Pai que está no céu, agindo dentro das suas leis divinas, perfeitas e imutáveis. O homem somente vê o momento e sente a tristeza por sofrer, mas toda a disciplina produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. A infidelidade é o caminho contrário da retidão das leis morais. Aí é citado o exemplo de Esaú, que por leviandade trocou seu direito de primogenitura por um repasto e depois foi rejeitado. E foi grande o seu arrependimento. Está lá na Gênesis, no capítulo 25, no versículo 33. Finalizando a carta, Paulo mostra o contraste entre o Sinai e o Monte Sião. De um lado, trombetas e tempestades ameaçadoras que até Moisés se disse aterrado e trêmulo. De outro, o Deus vivo envia seu Filho amado a Jerusalém celeste com incontáveis hostes de anjo. O mediador, manso e meigo, orienta a nova aliança, a ressurreição para a vida eterna, através do código moral dos Espíritos, o Evangelho. Graças a Deus e graças a Jesus.